Gente, vamos lá. Começo aqui a aula com um exemplo em que eu pude ver em um dos materiais aqui de preparação. Uma das teologias sistemáticas, em especial a de um autor chamado... Dois autores, Erickson e Millard, eles relatam, inclusive nesse capítulo dessa aula, que eles, numa das aulas ali do seminário, em especial na aula de homilética, o professor, então, ele começa a aula abrindo, dizendo que no sermão, a introdução é a parte mais importante. Então, ele começa a explicar o porquê que a introdução ali tem toda aquela importância no sermão. Então, quando ele passa para o desenvolvimento do sermão, ele diz que o desenvolvimento é a parte mais importante do sermão. E aí ele desenvolve toda uma explicação do porquê que o desenvolvimento é a parte ali de maior destaque. E quando ele chega na conclusão, ele fala que a conclusão é a parte mais importante do sermão. E até que um aluno no final pergunta, mas se todas as partes são importantes, qual é a mais importante? Por que você fala que todas as partes são as partes mais importantes? E aí a resposta é que aquela parte é a parte mais importante naquele momento. E quando a gente está falando de algumas doutrinas, pode ser que determinada doutrina assuma um papel mais importante, talvez naquele momento. Se a gente está falando da obra da redenção, as doutrinas relacionadas a Cristo vão dar uma ênfase, um destaque maior, talvez para aquela verdade. Se a gente está falando no âmbito da perspectiva dos relacionamentos, as doutrinas relacionadas à igreja vão trazer ali um caráter especial, um peso maior ali, destacando aquele conjunto de preciosidades. E a doutrina da humanidade, ela também tem o seu lugar de destaque, o seu lugar especial, porque ela aqui revela o ápice da criação de Deus, a coroa da criação de Deus. Nós leremos aqui diversos relatos que falam a respeito da criação do homem, e quando eu me referi aqui a homem, eu estou me referindo à humanidade, tanto a criação de homens e mulheres. Alguns autores até mudam, uns utilizam a doutrina do homem, o que está certo também, porque tem todo um propósito no jogo de palavras em relação à tradução da palavra homem, porém outros autores usam a doutrina da humanidade, dando esse caráter um pouco mais amplo. Aqui a gente coloquei como a doutrina da humanidade só para facilitar esse contato inicial, mas estaremos falando tanto da criação do homem quanto da criação da mulher, a criação da humanidade. Certo? Vamos ler, por favor, alguns textos bíblicos, já de cara, para a gente se situar um pouco quais são os relatos em relação à criação da humanidade. Aqui eu já coloquei alguns, como exemplo, um quadro muito famoso, que está na Capela Sistina, a Criação de Adão, de Michelangelo. É uma das obras mais famosas aí, ilustrando a criação da humanidade. Vou pedir ajuda para vocês. Alguém, por favor, Gênesis 1, 26, 27. Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 5, versículo 1. Está tudo aqui. E Salmos 8, do 3 ao 6. Por favor. Perfeito. Gênesis 2, 7, por gentileza.
Perfeito. Gênesis 5:1. Nós voltaremos ao longo das aulas em alguns desses versículos, tá? Mas é bom a gente já ter contato com eles logo no início da aula. Gênesis 5:1, por favor, alguém. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança que Deus o fez. Perfeito. Salmos 8, 3 ao 6. Perfeito. Então a gente já teve aí contato com alguns versículos que dão destaque justamente para essa criação especial de Deus. Diferente dos animais e de objetos celestes, objetos terrestres, em que houve um haja, na criação da humanidade houve todo um cuidado especial, uma forma toda detalhada no relato da criação, caracterizando assim o homem como a coroa da criação. Isso está destacado em nossa apostila. Ao mesmo tempo, o objetivo aqui não é a gente focar no homem, enaltecendo o homem. Nós aqui olharemos o que a Bíblia diz a respeito do homem e dessa criação de Deus. E já avançando um pouco, continuando um pouco da importância dessa doutrina da humanidade. É uma doutrina em que ela tem uma relação muito grande com outras doutrinas, como aqui a gente tem já estudado. Nós vimos na aula a respeito de Deus que existem atributos incomunicáveis, pertencentes unicamente a Deus, porém outros atributos que são comunicáveis. Então, assim, quando a gente estuda um pouco a respeito da doutrina do homem, o homem e mulher, a gente também pode, de certa forma, compreender um pouco melhor de quem é Deus. A segunda importância é que essa doutrina ela também faz uma alusão para a natureza de Cristo. A segunda pessoa da Trindade, e nós vimos aqui na aula de Trindade, a segunda pessoa da Trindade é Cristo, que encarnou na pessoa de Jesus num corpo humano, semelhante a nós. Então, ao estudarmos essa condição nossa humana, é claro que a nossa condição humana, ela se difere da condição humana de Cristo, no sentido de que nele não havia pecado, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Estudarmos a respeito do homem nos ajuda também a entender esse mistério dessa natureza 100% divina e 100% humana de Cristo. E, por fim, ainda destacando a importância dessa doutrina, ela é uma doutrina que serve de porta também para outras doutrinas, no sentido de que se Deus não tivesse criado ali o ser humano, como a gente explicaria a doutrina da expiação, da ressurreição? No próximo semestre, por exemplo, doutrinas como a regeneração, esse novo nascimento do homem, e também a doutrina da justificação, por exemplo, como a gente explicaria a respeito da igreja? Então, mais uma vez, reforçando um pouco da importância dessa doutrina. Mas vamos então agora entrar a respeito, de fato, aí no desenvolvimento da aula e a nos aprofundarmos um pouco a respeito do que de fato é a criação do homem, os relatos bíblicos, entendermos um pouco a respeito do que é ser criado
à imagem e semelhança de Deus, quais impactos que isso reflete na dignidade do homem, como isso traz implicações práticas para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos uns com os outros. Então, nós já lemos... Antes disso, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Então, beleza. Nós já observamos em que tanto em Gênesis 1 quanto em Gênesis 2 há um duplo relato da criação do homem. Porém, ali em Gênesis 2 parece que há um foco maior, uma descrição um pouco mais detalhada a respeito da criação do homem. E a obra da criação, ela foi precedida por um acordo entre a Trindade. Quando é dito façamos, ali é uma palavra no plural, de façamos o homem, é uma palavra plural, destacando justamente a plena comunhão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito ali, trabalhando na criação da humanidade. E como a gente também já aqui falou, a gente vê em Gênesis 1 a citação, produz a terra, povoem-se as águas. E Gênesis 1 também, façamos o homem. E em Gênesis 2 um relato um pouco mais detalhado de como foi assim criado o homem e ele se tornou um ser vivente. O ponto de destaque aqui é que, enquanto os animais eles foram criados, cada um conforme a sua espécie, o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é formado do pó da terra, de um modo separado, após toda a criação dos animais. E essa ideia também aparece em 1 Coríntios 15, 39, texto que está na apostila, mas passaremos por ele. Um grande ponto, e que eu já vou pedir para alguém abrir a Bíblia, por favor, em alguns textos aqui presentes, é João 17, capítulo 5, verso 24, e esses outros textos aqui, Isaías 43, 7, Efésios 1, 11 ao 12 e 1 Coríntios 10, 31. A pergunta é, Deus precisava criar o homem? E a resposta que nós veremos ao ler esse texto, mas antes de falar a resposta, vamos ler João 17, capítulo 5, verso 24, por favor, se alguém já tiver aberto aí. 17, 5, 24. Isso. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, agora que eu tive junto de ti, antes que houvesse um mundo. Isso. Eu acho que eu falei errado, desculpa. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam em mim agora que me não queriste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ok. Esses textos eles já indicam que havia uma plena comunhão e uma satisfação da Trindade nela mesma. Ou seja, Deus não precisava criar o homem porque ele estava carente ou porque ele estava se sentindo solitário. Então, ele precisava ter ali uma criação para nela, assim, se completar. A Bíblia não relata isso. Eles já eram plenamente satisfeitos neles mesmos, as três pessoas da Trindade, sendo Deus. Porém, de alguma forma, em sua soberania, ele cria o homem com um propósito único, para o glorificar. Ele cria o homem para a sua própria glória. Ali o homem, como imagem e semelhança, como um representante de Deus, iria refletir a glória dele mesmo, a glória do Senhor. E para isso, Isaías 43, 7, Efésios 1, 11, 12 e 1 Coríntios 10, 31. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Perfeito. Efésios 1, 11 e 12.
Efésios 1, versos 11 e 12, por favor. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Perfeito. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Em 1 Coríntios 10, 31, vai deixar de uma forma clara ali um pouco do nosso propósito de vida, em tudo que nós fizermos, que a gente faça isso tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer tomais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Perfeito. Então, quando a gente percebe, primeiramente, que Deus não precisava criar a humanidade, a gente pode ser tomado por um sentimento de que a vida não tem nenhum valor, a gente não precisava ser criado. Contudo, a Escritura, ela nos revela que fomos criados para o glorificar, indicando assim que nós somos importantes para o próprio Deus. E essa é de certa forma, a definição da importância da nossa vida. Se verdadeiramente nós somos importantes para Deus, por toda a eternidade, por quê? Porque a gente desejaria ser mais importantes em qualquer outro tipo de grau. Se Deus já fez o homem com o propósito de o glorificar e que esse seja também o nosso propósito de vida. E, por fim, nós somos uma igreja presbiteriana confessional. A gente segue ali a confissão de Westminster, que é uma ferramenta ali para, de certa forma, organizar algumas verdades, algumas doutrinas da fé reformada. E logo no Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta que qual é o propósito do homem? E ali já joga que o propósito do homem é justamente viver uma vida para glorificar a Deus. E outros textos, como estão citados ali, Filipenses 4, 1 Pedro 1, 6 e 8, e Isaías 62, 5, se alguém já puder ir abrindo, eles vão citar que a nossa alma, ela não encontra descanso a não ser no próprio Deus. O fato de que diversas passagens da Bíblia apontam para Deus querendo um relacionamento com os seus filhos e filhas é justamente um ato de amor de Deus, e não porque Ele é um Deus vaidoso, um Deus que quer ter o controle ali das nossas emoções, porque Ele é Deus, Ele já tem tudo. Mas, ao mesmo tempo em que Deus se permite ser acessível, se permite ter relacionamento com o homem assim consegue encontrar descanso para a sua alma. Então, o fato de Deus ter criado o homem para a sua própria honra e glória, mesmo após a queda, como a gente falou na aula passada a respeito do pecado, o homem rompeu essa comunhão com Deus, e o próprio Deus, então, ele faz um plano para reconciliar o homem com ele mesmo. É um ato de amor de Deus, porque ele sabe que nós que fomos criados para a glória dele, com esse propósito supremo, nós só teremos descanso na nossa alma quando estivermos na presença dele e a nossa alegria se completar na alegria dele. E aqui eu quero citar um exemplo também do livro do C.S. Lewis. É um livro conhecido, Cristianismo Puro e Simples, em que ele dá um exemplo prático bacana. Ele diz a respeito... Eu me identifiquei com esse exemplo, porque eu também trabalho nessa área de motores. E aí ele dá o exemplo de um carro que foi projetado para funcionar com o combustível da gasolina. E em determinado momento ali, tem pouco combustível, então o dono do carro ele resolve colocar álcool no seu carro. O seu carro não é flex, ele não funciona com álcool e gasolina, ele só funciona com gasolina, mas ele, por vontade própria, ele seguindo ali
deixando de lado as recomendações da fabricante, ele resolve colocar álcool no seu carro. E por um tempo, ainda ali com aquele resquício da gasolina, e por um tempo o carro funciona. E o álcool ele tem um poder de queima até maior do que a gasolina. E aí pode gerar uma impressão, caramba, que potência! Como que eu nunca percebi que fazer isso seria melhor? Mas depois de um tempo, o motor vai bater. Depois de um tempo, as propriedades daquele combustível não são as mesmas do antigo. E isso começa a danificar o motor. Então, isso tudo, toda essa explicação é para dizer que muitas vezes a gente pode ser levado por um pensamento de dúvida, ou talvez um sopro do inferno dizendo que uma vida sem Deus, uma vida fora do propósito, uma vida que siga por um outro caminho, talvez seja melhor, talvez tenha essa potência maior que a troca ali do álcool gerando na queima está dando para o carro. Mas isso é uma ilusão. Depois de um tempo, o motor bate, depois de um tempo tem prejuízo, depois de um tempo tem perda de tempo. Tudo isso para dizer que Deus nos criou com um propósito. Não quero apenas que essa aula seja informativa, mas quero que realmente a gente saia daqui sabendo de que o ser humano, a vida do ser humano tem importância para Deus. Diferente de todos, estou sendo repetitivo aqui, nós fomos criados à imagem e semelhança dele, com um propósito específico, viver uma vida que o glorifique. Amém? Então, vamos continuar. Até aqui, alguém quer trazer alguma Sim. Isso. Isso. Perfeito, Helder. Obrigado. Eu tinha pedido, acho que para alguém, não sei se alguém chegou a abrir nesses versículos aí. Alguém tem aberto? Só para a gente entender um pouco dessa questão da alegria e satisfação em Deus. Que a nossa alma não vai descansar enquanto a gente não tiver encontrado descanso nele. Filipenses 4:4, 1 Pedro 1, 6-8, e Isaías 62, 5. Claro. Aham. Então, pode, depois já passo a palavra aqui para o Ângelo, justamente o mundo, até mesmo o sopro do inferno vai querer que a gente justamente pense isso. É uma vaidade, Deus criou ali seres para que o adorassem, que ser vaidoso é esse? Mas, como a gente já comentou aqui, Deus, em sua soberania, Ele é Deus, Ele não estava carente, não precisava criar o homem, mas ainda assim, Ele o cria com o propósito de o glorificar, para que, como homens representantes, homens criados à imagem e semelhança de Deus, pudessem refletir a própria glória de Deus sobre a sua criação. E, ao mesmo tempo, Ele permite, Ele é um Deus que se relaciona com a sua criação, porque Ele sabe que sua criação
não vai encontrar, não vai ter alegria, não vai ter a plenitude da felicidade e alegria se não se relacionar com Ele. Então, a gente precisa analisar pela outra perspectiva. Não é uma vaidade de Deus exigir a adoração sendo o único Deus. É um ato de bondade Ele se tornar acessível, porque nele nós não encontraremos descanso para a nossa alma. O Ângelo quer trazer uma contribuição também. Quem perguntou foi Ricardo, eu estou de costas. Ricardo. Eu estava aqui sentado pensando se faria uma parte nesse momento, exatamente para abordar essa questão. É muito natural que na leitura da doutrina da humanidade a gente chegue a esse pensamento de um Deus que queria ser insensado, né? Mais, vou criar para ter mais gente fazendo a minha adoração, a minha glorificação. Então, a primeira questão é essa evidência de que ele não precisava disso. E há alguns autores que descrevem ou tentam explicar isso como a obra incontida de um grande artista ou de um grande poeta que se expressa criando ou pintando um belo quadro, um quadro maravilhoso, ou como aquele que a gente viu de Michelangelo agora há pouco, né? Ou de um poeta que escreve um poema maravilhoso e cuja sua criação ela revela e exalta e dignifica e glorifica o autor daquela obra. Então, alguns teólogos tentam explicar essa questão da glorificação, dizendo que nós somos esse poema de Deus, nós somos essa obra-prima de Deus, cuja finalidade é revelar esse Deus, é glorificar esse Deus. Cada vez que nós vivemos uma vida mais de acordo com os propósitos de Deus, mais a nossa vida naturalmente redunda em glorificação daquele que nos fez e para o que nos fez. Então, não é a obra de alguém que diz, vou fazer para ele me glorificar. Não, vou fazer ele muito bem feito, maravilhoso, ter um relacionamento comigo, viver comigo, andar comigo, usufruir das coisas que eu tenho para a vida dele. E essa relação é uma relação que glorifica o nome de Deus. Então, Deus não nos fez para o sofrimento, não nos fez para o acaso, não nos fez para a independência que pode nos levar por caminhos muito ruins, mas Ele nos fez para andar nos seus caminhos e, dessa forma, glorificar o seu nome. Ok? Não entendi. Qual clichê? Sim, fomos criados. Sim. Uhum. O homem foi feito para isso. Dentro de nós foi colocado esse propósito. Essa é a nossa natureza. É isso que significa, em parte, sua imagem e semelhança. Mas daqui a pouquinho Davi vai falar sobre isso. Fomos criados para andar com Ele, viver com Ele, adorá-lo, orar, comunicar-nos com Ele, receber a sua palavra. E é isso que significa, em outras palavras, a espiritualidade que o cachorro não tem, que o peixe não tem, que o gato não tem. O gato não ora, o cachorro não adora. Só adoramos porque em nós foi colocado a sua imagem e semelhança. E é isso que nos diferencia da demais criação. Não sei se ficou claro, talvez no decorrer da aula possa ajudar com mais algumas informações. Esses outros textos aqui também nos ajudam a entender um pouco da nossa plenitude em Deus. Alguém está com eles abertos? Filipenses 4:4, 1 Pedro 1, 6-8 e Isaías 62, 5. E 1 Pedro 1, do 6-8. Lembrei, indo ali pegar um cafezinho, que às vezes pegar um cafezinho a gente tem uma revelação. Me lembrei daquele texto, Ricardo, de Paulo, dizendo que um dos efeitos do pecado em nossas vidas foi nos fazer adorar a criatura ao invés do Criador.
que o pecado degenera em nós esse clichê ou essa capacidade ou essa necessidade de amá-lo e adorá-lo. E o pecado desvia a gente para adorar a criação ao invés do Criador. E daí vem a adoração, a idolatria, que é um dos efeitos deletérios do pecado em nós. Quebra esse chip que Deus colocou em nós, que é o chip do louvor, da adoração, do quebrantamento, da necessidade de Deus, da carência de Deus. Eu acho que é Solzhenitsyn que diz que há dentro de cada um de nós um buraco do tamanho de Deus. Creio que é ele, já li alguma coisa. Santo Agostinho? Então, ok, é isso aí. Foi Solzhenitsyn? Tá bom. Obrigado. 1 Pedro 1, 6-8. Nisso exultais, embora no presente houver tempo, se necessário sejais conduzidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. A quem não havendo visto amais, o qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória. Isso aí. Essas passagens, como essa de 1 Pedro, nos remetem até mesmo a nossa alegria não condicionada às circunstâncias, mas mesmo em tempos de tribulações, uma alegria indizível que brota ali do crente para continuar vivendo para a sua glória, para o louvor de Deus. E Isaías 62:5, por favor. Pode ler. Ah, tá, pode. Ah, não, achei que ia... Só ler aqui, senão... aí depois eu passo para você, por favor. Isaías 62:5. Gente, conto com a ajuda de vocês. Isso. É dito a respeito até da alegria com Deus em nosso comportamento de o glorificar. Assim como o noivo se alegra com a noiva, o próprio Deus se alegrando conosco também, numa vida que o glorifique ali, sendo uma eterna dança. E passo agora a palavra para... Aham. Com todo mundo,
Perfeito. Você deu o gancho aqui perfeito para o próximo tópico aqui. Mas obrigado, muito boa a contribuição. Diga, Ângelo. Efésios 2:10. Eu só venho aqui à frente, pego o microfone, porque senão os irmãos que estão nos acompanhando depois não aproveitam isso. Efésios 2:10, de onde veio o texto que eu me vali para falar sobre a obra artística de Deus, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Esse feitura é a palavra poema. Daí vem essa ilustração que muitos teólogos dizem que nós somos obra de Deus, somos um poema ou uma pintura de Deus, e por isso estamos postos para glorificá-lo, para vivermos em boas obras e dessa forma glorificá-lo. Obrigado, Ângelo. Entramos agora na próxima parte da aula, que é o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos explorar um pouco desse conceito. É dito, como a gente já leu em alguns relatos a respeito da criação, logo no início da aula, de que de todas as criaturas que Deus fez, somente uma delas foi criada à imagem de Deus. E quando Deus declara, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, o sentido é que Deus planejava criar uma criatura semelhante a si próprio, como um representante. Embora Deus seja o Criador e nós sejamos criaturas, e embora Deus nos transcenda quanto ao seu ser, poder e a sua glória, mesmo assim, em alguns aspectos, nós somos iguais a Ele. Há uma analogia entre Deus e nós. Deus é um ser moral e inteligente. Nós também somos agentes morais, equipados com uma mente, um coração, uma vontade. Essas faculdades nos ajudam e nos capacitam a refletir a santidade de Deus, a qual era a nossa inclinação original. Deus nos fez ali com uma pureza, a imagem e semelhança dele. E a gente vai ver o que aconteceu ao longo, depois da criação. Mas, em resumo, quando a Escritura registra que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ela simplesmente quer dizer, façamos o homem para ser semelhantes a nós, Trindade, e para nos representar aqui na Terra. Muitos teólogos, existe uma linha acadêmica que gasta, e que é uma minoria nesse mundo acadêmico, mas que gasta muito tempo tentando, às vezes, entender as diferenças entre imagem e semelhança. Mas a própria estrutura de linguagem bíblica indicam que são palavras realmente sinônimos, imagem e semelhança. Não há necessidade da gente fazer uma doutrina específica para a imagem ou uma doutrina específica para a semelhança. Ambas as palavras ali estão sendo usadas como sinônimos para representar ali a criação do homem, feita à imagem de Deus, com o propósito de ser ali representante, refletir o caráter de Deus aqui na Terra. Quanto mais a gente conhece a Deus e ao homem, mais similaridades e mais claramente entenderemos o que a Escritura quer dizer quando afirma que o homem foi criado à imagem de Deus. A gente muitas vezes olha para o homem já caído e a gente não consegue entender plenamente. Porém, essa doutrina nos ajuda a olharmos para Deus e entender qual era o plano original, a olhar para Cristo e vê-lo nele, o homem que deveria ser o homem original antes do pecado. Então, isso tudo para dizer que essa compreensão plena ela foi afetada pela queda, pelo pecado. Mas ainda assim, ao estudarmos mais do caráter de Deus, olharmos para Cristo, é possível a gente almejar ali e visualizar, deslumbrar qual seria ali a criação original da humanidade. E aí a gente entra no ponto que já foi levantado aqui, que é a respeito da queda
e da imagem e semelhança de Deus. Está escrito aqui, mas uma pergunta reflexão, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém, após a queda, após o pecado, nós continuamos a ter essa imagem e semelhança de Deus, uma vez que Deus não tem pecado, e agora nós temos essa natureza pecaminosa, nós continuamos a ter essa imagem e semelhança de Deus? E a resposta que o Novo Testamento nos dá é que após o pecado, a imagem de Deus no homem, ela não se perdeu, porém, ela foi distorcida. É como se agora existisse um borrão. É como se a gente se olhasse no espelho e não conseguisse mais se ver plenamente, conforme o propósito original ali da criação. Existisse agora um borrão. Quando a gente tenta se enxergar, a nossa imagem e semelhança de Deus ainda está lá, porém com essa mancha causada pelo pecado. E para isso, Tiago 3,9 e Eclesiastes 7,29. Me ajudem aí. Se alguém já puder abrindo nesses outros textos, sei que ficou um pouco pequeno aqui, eu vou abrindo também. Tiago 3,9. Perfeito. Você pode ler novamente, por favor? Com ela, ali, Uhum. bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso aí. Esse texto diz que com a língua nós podemos abençoar e também amaldiçoar homens criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem e a mulher continuam tendo a imagem e semelhança de Deus. O grande ponto é que existe agora, após a queda, após a introdução do pecado na humanidade, existe esse borrão. Mas está tudo perdido? Não. Existe uma redenção em Cristo, em que nós, em vida, passamos a buscarmos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Cristo é aquele que se assemelha ao homem, na sua humanidade, igual ao plano de Deus original ali na criação. E para isso, Colossenses 3,10, 2 Coríntios 3,18 e Romanos 8,29. Eu vou ler o Romanos 8,29. Alguém chegou a abrir em Eclesiastes 7,29? É exatamente isso. O homem foi criado de uma forma boa, inclusive o próprio corpo do homem, que fora do cristianismo, muitas religiões entendem a matéria e o corpo como algo ruim, os prazeres do corpo como algo ruim. Não, tudo foi criado de uma forma boa, porém houve uma corrupção dessa coisa boa. O homem realmente decidiu por se rebelar em relação à ordem de Deus no paraíso, à plena comunhão, houve o pecado, essa imagem agora está desfigurada. Mas sabemos que há salvação e reconciliação em Cristo. Em Colossenses 3,10, se alguém puder ler, por favor. Perfeito. Me tornar como ele. Eu vou ler aqui Romanos 8,29. Olha o que é dito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos. Então, essa nova vida em Cristo nos permite sermos progressivamente, através da atuação do Santo Espírito em nossas vidas, nos tornando cada vez mais semelhantes em imagem a Cristo. Amém? E 2 Coríntios 3,18. Alguém já está aí com... Perfeito. De glória em glória, somos transformados à sua própria imagem, a própria imagem ali de Cristo, nos dando justamente esse apontamento ali do propósito supremo de Deus. E ainda haverá a restauração final de todas as coisas. No retorno de Cristo, a imagem de Deus será completamente restaurada em nós. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A Bíblia ensina também a respeito da redenção dos nossos corpos. Na glorificação, nós teremos novos corpos, que assim estarão junto com a nossa dimensão espiritual, junto a Deus, e ali fazendo, ali com toda a plenitude, toda a glória completa. E passando aqui para o próximo slide, das implicações a respeito da nossa dignidade como portadores da imagem de Deus. Isso traz profundas implicações para a nossa conduta em relação aos outros. Significa dizer que todas as pessoas de todas as raças merecem dignidade e direitos iguais. Significa que os idosos, pessoas gravemente doentes, pessoas com, às vezes, algum tipo de deficiência mental, física, merecem plena proteção e honra como seres humanos, uma vez que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se um dia nós negarmos essa condição singular na criação, como os únicos portadores da imagem de Deus, logo começaremos a depreciar o valor da vida. Eu tenho uma cachorra, uma vira-lata, e ela faz várias coisas de gente humana. Dorme na cama, às vezes come comida, mas eu preciso ter a ciência de que, comparado com um ser humano, um cachorro tem menos valor do que a vida humana, uma vez que a vida humana é criada à imagem e semelhança de Deus. É claro que não é para a gente maltratar a natureza, não é para a gente ter um chicote na mão e fazer o que a gente quiser, mas da perspectiva da criação, o homem e a mulher, como portadores da imagem de Deus, eles têm um lugar especial. Beleza? Diga, Helder. Isso. Ele era puro, é.
Tá. Depois a gente pode até conversar, até para entender um pouco melhor do ponto da dúvida mesmo. Opa. O texto nos diz, não a palavra, não, a capacidade não é bem a palavra que a gente deva usar aí. Enquanto o homem não desobedeceu, e é isso que representa a árvore do bem e do mal, podia ser uma pedra, não chute essa pedra. Você pode chutar o que você quiser, não chute essa pedra. Ou então, não jogue pedra no mar. Qualquer coisa. Não havia nada inerentemente àquela árvore em si. O que Deus havia colocado era uma prova ou um teste de obediência, de soberania. Até que o homem desobedeceu, ele só conhecia o bem. O bem está em andar com Deus e fazer a sua vontade. E o mal, aula dada no domingo passado, o pecado está em desobedecer a Deus. Então, quando o homem desobedece, ele se torna ciente de uma outra coisa que ele não tinha. Ele não sabia o que era o mal, porque até ali não havia desobedecido. Então, assim, ele não adquire uma capacidade, ele apenas executa um ato que o faz, o torna um ser que agora também desobedecia. E isso trouxe ao homem vou usar uma expressão forte, uma degeneração, porque Deus havia dito que andar no seu caminho era vida, e andar contra ele era morte. A partir do momento que o homem peca, ele traz para a sua natureza a doença, a morte, o sofrimento, a dor, coisas que ele não conhecia ao andar com Deus. Então, quando Deus proíbe o homem de continuar se alimentando eternamente da árvore da vida, e por isso o expulsa do Éden, é uma bênção, porque ele não queria que eternamente fôssemos como somos hoje. Ele queria nos dar uma alternativa de restauração. Quer dizer, se o homem pecador, degenerado, tivesse acesso à árvore da vida, eternamente estaria condenado a ser como somos hoje. Porém, hoje podemos morrer e nascer de novo, porque fomos expulsos do Éden e não tivemos mais acesso à árvore da vida, que era a árvore da vida eterna. Apocalipse 21, 22 diz que voltamos a isso no céu. E no céu voltamos, como Cristo, um dos textos que lemos há pouco, a ter aquela vida planejada e projetada por Deus eternamente. E só para concluir, quando a palavra diz que Deus diz, será como um de nós, não está elogiando o fato de que ao pecar subimos de nível e ficamos como Deus. Está dizendo apenas que a partir daquele momento conhecemos na prática o que é bem e o mal. E Deus sabia o que era o bem e o mal e ainda não sabíamos. Então ficamos como Ele apenas no fato de que conhecemos agora a diferença entre o que é o bem e o que é o mal. Foi um triste conhecimento. Uhum. É isso. Isso, aí ele passou a conhecer o bem e o mal, como Deus conhecia. É. É. Uhum. 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 É. Sim, tanto que desde o início ele já estava com um acordo com o filho de morrer e encarnar.
Gente, alguma outra consideração? A gente vai entrar aqui nas duas partes finais da aula. Como é que está de tempo? Essa parte aqui eu vou passar. A parte, eu acredito que mais importante, nós já abordamos. Eu vou entrar aqui numa última parte a respeito da natureza essencial do homem. Dimensão material. Todos concordam que nós possuímos uma dimensão material, que é o nosso corpo físico. Isso aí, seja cristão ou não cristão. Ninguém acredita que nós não temos essa dimensão material. Isso aí é um comum acordo. Agora, alguns sim, outros não. Mas a maioria das pessoas, até mesmo as não cristãs, a maioria das pessoas acredita na existência de uma dimensão imaterial, que seria a nossa dimensão espiritual, digamos assim. Até ali é mais ou menos até onde as pessoas concordam. Temos um corpo e alguns falam que nós temos uma dimensão espiritual, outras realmente não acreditam nisso. Para só no corpo. Dentro da teologia, existem, que já foi até uma dúvida aqui em uma das aulas, a respeito de conceitos do lado espiritual, da dimensão espiritual. Se o homem seria constituído de corpo, alma e espírito como partes distintas, embora essa visão seja uma visão muito uma visão muito pequena ali dentro dessa linha teológica reformada, e a visão da dicotomia, que entende como o homem sendo alguém composto de uma dimensão material, corpo, e uma dimensão espiritual. E ali a palavra espírito e alma sendo sinônimos. O próximo slide aqui vai ajudar um pouco a gente entender. Gente, a nossa discussão aqui não não entrar em, tipo assim, mostrar qual é o certo, qual é errado, vamos aqui fazer um debate de argumentar um contra o outro. Existe, sim, acredito eu, uma visão mais saudável de que nós considerarmos uma dimensão material e uma dimensão espiritual seja melhor, até mesmo para a gente não entrar em profundidades e particularidades que a Bíblia não deixa claro que isso de fato existe. Na nossa apostila, há algumas considerações a respeito de versículos que podem, às vezes, gerar esse tipo de dúvida. Aqui eu vou fazer de uma forma bem resumida, mas basicamente a visão da tricotomia entende o corpo, dimensão material, a alma ali responsável pela questão das emoções, da vontade, do intelecto, das emoções, e o espírito como uma parte mais elevada, atenuando esse conflito entre os dois, que seria a parte que se relaciona com Deus. Porém, a gente tem pouco respaldo bíblico para fazer uma doutrina como essa. Qual é aqui o aconselhável? Ninguém aqui vai deixar de ser crente se seguir. É uma coisa periférica, assim como o batismo, por exemplo, por imersão ou por aspersão, visão arminiana, visão calvinista. Isso aqui realmente é um possível ponto de discordância. Porém, uma forma mais saudável seria considerar duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual, sendo o espírito e a alma sendo usados ali como sinônimos. A gente sabe que na Bíblia, em algumas vezes a gente vê a palavra alma e outras vezes a gente vê a palavra espírito, mas entende-se ali como ali a mesma representação da dimensão espiritual. Para isso, eu quero só ler aqui alguns breves exemplos, não vai dar muito tempo para a gente aprofundar. Por exemplo, em João 12, 27, Jesus diz: agora está angustiada a minha alma. E num contexto muito semelhante, no capítulo seguinte, que é João 13,
Jesus diz, perturbou-se o meu espírito. Então, em um capítulo ele fala, a minha alma está muito angustiada. E logo no capítulo seguinte, ele diz que o relato é dito que ele se perturbou no espírito. Da mesma forma, em Lucas 1, 46, 47, quando ela recebe a notícia de que ela seria, ali engravidaria ali do Messias, a Maria diz, minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nesse texto, embora apareçam as duas palavras no mesmo versículo, considerando ali a linguística hebraica, trata-se de um paralelismo. Isso é muito comum no hebraico. Às vezes, no mesmo versículo, usar palavras sinônimas, não com sentido diferente, mas usar palavras diferentes, mas com sentido iguais, para ganhar força ali na argumentação. Então, são só algumas das evidências bíblicas que a gente pôde ver aqui. Dei uma corrida, mas para a gente entender que existe esse tipo de discussão, minha recomendação, dicotomia. O homem tem a dimensão material e uma dimensão espiritual, entendendo que... Opa, tem mais 5 minutos. E aqui eu vou só passar, já passo aí a palavra para você, Helder, só para não perder aqui o raciocínio. Além dessas outras duas visões, tricotomia e dicotomia, fora do contexto protestante, a gente, por exemplo, tem o dualismo grego, que alega que o corpo, a matéria, é algo inerentemente ruim, sendo que o relato bíblico afirma que tudo que Deus criou é bom. No dualismo grego, a alma só estaria realmente liberta, salva, assim, quando ela se desprende do corpo que é ruim. Porém, a visão bíblica é que tanto o corpo quanto a alma, eles sofrem dessa corrupção. E haverá redenção também para o corpo, de acordo com a visão bíblica. Só que agora, e agora para a gente fechar com chave de ouro, mais importante do que a gente ficar se apegando, se são 2 partes, se são 3 partes, é a gente considerar o homem como uma totalidade. Quando o homem peca, não é o corpo que peca, não é a alma dele que peca, é o homem como um todo. Então, a gente precisa ter essa consciência e fechar essa aula entendendo que o homem precisa ser olhado em sua unidade. Gênesis 2:7, se alguém puder ler. O nosso crescimento em santidade, em amor a Deus, deve crescer em todos os aspectos da nossa vida, tanto no nosso corpo, quanto no nosso espírito ou alma. Eu vou ler um texto aqui de 2 Coríntios 7:1. De tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Esse texto indica que a gente deve se purificar de tudo o que contamina o corpo e o espírito, nos aperfeiçoando na santidade e no temor a Deus. Isso aí. O homem passou a ser um ser vivente. Dentro do cristianismo, tanto o corpo físico também, quanto a alma, funcionam ali e devem ter o seu lugar de atenção e de cuidado. Em Provérbios 17:22, é dito que o coração bem disposto é remédio eficaz, mas o espírito oprimido resseca os ossos. E também, assim como a dimensão espiritual é importante, o nosso bem-estar físico também é importante. Uma vez que Deus se interessa por ele, devemos também nos interessar. A gente precisa ter em mente que a nossa dor e muitas vezes condições de fome vão afetar o nosso lado espiritual também. Então, é muito importante a gente olhar o ser humano como um ser integral, constituído de um corpo e uma dimensão espiritual, de modo que, assim, a gente busque ter atenção sobre essas 2 partes. E não entre em discussões se são 2 partes, se são 3 partes, se é assim, se é assado.
devemos, assim, fechar aqui com o versículo de 2 Coríntios 7, 1, que a gente já leu. Purificando-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Entendendo o homem como alguém que é digno, criado à imagem e semelhança de Deus, e que deve ser visto como um todo, a sua dimensão material, a sua dimensão espiritual, ambas merecem atenção, ambas merecem cuidado. E que a gente viva com isso tudo uma vida para a qual nós fomos criados, que é o propósito de Deus, uma vida que o glorifique. E aqui a gente encerra. É uma aula com bastante conteúdo e muito pormenores, mas espero que a gente saia daqui com esses pontos aqui em nossa mente e com essas aplicações práticas. Amém? Amém? Olha, vou pedir para orar e depois, quem quiser, fica aqui que a gente conversa e tira algumas dúvidas, tá bom? A aula sobre Pacto das Obras ficará para a próxima aula, junto com o Pacto da Graça. Hoje focamos na doutrina da humanidade, tá? E eu volto a enfatizar antes de orarmos. Leiam a apostila e leiam os textos bíblicos que estão listados na apostila. Não parta de seus pressupostos. E também não engula o que a gente fala direto. Só toma um copo d'água igual um comprimido. Ok? Vá ao texto e tire as suas conclusões na direção do Espírito. Todos nós temos já pressupostos doutrinários. Todos nós, pegando a aula de hoje, temos já uma posição, mesmo sem nunca ter lido, talvez, sobre nada, mas sempre ouviu que era corpo, alma e espírito. A gente acha que é corpo, alma e espírito, e soa ruim quando diz que é corpo e alma ou espírito. Então, vale a pena ir à apostila, resgatar os textos listados e tirar as suas conclusões. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela aula. Abençoa a vida do pastor Davi com unção, com graça, com sabedoria, para que ele continue, Senhor, nesse caminho de estudo, aprendizado e vida, de acordo com a Tua palavra. Abençoa-nos também a nós, dá-nos um domingo rico, um domingo feliz, e agora nos leve ao culto para prestarmos a Ti adoração e louvor, em nome de Jesus. Amém.